Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elias, no meu canal ECS Matematizando. Eu venho aqui falar para vocês mais um pouquinho sobre função, mas antes da gente abordar esse tema, né, que é tão complexo, é tão cheio de nuances, toca lá o sininho das notificações e quem não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no meu canal, né? E a gente vai atualizando as aulas aí, vocês vão assistindo as aulas conforme os conteúdos novos vão aparecendo aí, tá? A primeira aula anterior eu falei sobre função, foi uma introdução, falei que é uma relação entre dois conjuntos, né? Domínio e a imagem, onde a imagem tem os elementos que eles são elementos que foram trazidos da função domínio através de uma transformação, e a partir disso, né, a gente tem lá dois conjuntos se relacionando através de uma transformação, como eu já mesmo disse, que é chamado de função, tá? A partir disso a gente vai ver um pouquinho mais de função, tipos de função, mas na verdade eu vou falar sobre o quê? Sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Mas antes disso vamos lembrar um pouquinho o seguinte, ó. Eu tenho aqui o gráfico de uma função, tá? Uma função curva, obviamente. E é o seguinte, eu tenho o limite mínimo da função e máximo em termos de pontos no plano cartesiano. Vamos pensar o seguinte, esse pontinho aqui, ó, ele tem como elemento, né, coordenadas o x' e y', tá? E esse cara aqui, que é outro ponto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, e esse ponto aqui de ponto B. O ponto B tem como par ordenado x duas linhas e y duas linhas. São dois pontos que limitam a curva do gráfico. Pessoal, o que acontece aqui, ó? O domínio, como aqui é uma função que ela é fechada na extremidade mínima e fechada na extremidade máxima, ele vai ter, né, como domínio de x' a x duas linhas, tá? Então tá aqui o domínio da função, todo x pertencente aos reais, de forma que esse x esteja entre... Faltou aqui, pessoal, o igual, tá? Porque como ele é fechado, né? Então ele vai começar no x' e vai terminar no x duas linhas, intervalos fechados, tá? Caso tivesse a bolinha aberta, seria intervalos abertos, porque seria um limitante, né, da função em termos de mínimo e máximo, tá, no eixo do x ali, só que aí a gente não estaria incluindo esses dois caras aí, eu deixaria aberto aqui. A mesma coisa a imagem, que ela vai de y' a y duas linhas, tá? Também fechado, que seria a origem no y', e o término da imagem no y duas linhas, tá? Tá aqui. Outra informação bem importante para nós aqui é um cara chamado contradomínio. O contradomínio é um conjunto maior ao qual a imagem está contida nele. Então é o seguinte, se eu pensar no eixo do y, tá? A minha imagem vai estar aqui dentro. A imagem vai de y' a y duas linhas. Quem seria o contradomínio? Todo o eixo do y, que seriam os reais, tá? Então aqui eu coloquei que a imagem de f, a imagem é quem? Aquele cara que vai de y' até y duas linhas, nos intervalos fechados, a imagem está contida no contradomínio de f. Quem é o contradomínio de f? São os reais, tá? Então, a imagem de f está contida nos reais, tá, pessoal? Então, lembrando que o contradomínio é o conjunto maior ao qual a imagem está contida nele. Bom, falado disso, né, que aí é uma parte mais gráfica, porque a aula passada eu falei mais na parte de diagrama de Venn. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre função injetora ou função injetiva, tá? O nome é o mesmo aí para as duas situações. Então é o seguinte, para todo A pertencente ao domínio da F, eu vou ter o quê? Eu vou ter um B, que é imagem exclusiva de A no conjunto imagem, tá? Então eu vou ter assim, ó, o A1 tem uma imagem exclusiva B1, o A2, imagem exclusiva B2, o A3, imagem exclusiva B3, e sobrou esse cara aqui que não tem problema, tá? Lembrando, tá, pessoal? Desculpa, aqui é um contradomínio, né? Então aqui não pode sobrar. O que eu poderia fazer é mudar esse cara aqui, ó, tá? E chamar ele de contradomínio da F. Quem seria a imagem, tá? A imagem seria esse conjunto aqui, ó. Beleza? Então a imagem, só para a gente poder ressaltar, seria o conjunto que contém os elementos B1, B2, B3, tá? Então vamos lá, pegadinha, para a gente ficar esperto e não cometer alguns erros lá. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui? Cada elemento do domínio com imagem exclusiva na imagem, tá?
Quando isso acontecer, eu posso falar com certeza ali, tá? Com certeza, que esse cara, ele é uma função injetora ou uma função injetiva, tá? Depois eu falo um pouquinho do gráfico para vocês. Agora eu vou falar sobre a função sobrejetora ou sobrejetiva. Tá? E a gente vai fazer uma análise gráfica no final para poder entender como que isso funciona graficamente. Então vamos lá. O próximo é a função sobrejetora, tá? Ou sobrejetiva, como vocês acharem melhor aí falar, tá? Nesse caso, pessoal, é o seguinte. Vamos tentar entender o que acontece aqui. É quando a imagem coincide com o contradomínio da F, tá, pessoal? É quando isso acontece, ou seja, não sobra nenhum elemento lá que seria imagem de alguém do conjunto domínio, tá? Vamos ver como isso aqui funciona em termos de gráfico, pessoal. Então, assim, ó, eu tenho aqui o domínio da F, tá? E aqui, pessoal, vou colocar o quê? Vou colocar o contradomínio da F, que vai ser igual à imagem, tá? Igual à imagem, vamos colocar ali. E vamos colocar os elementos aqui que nos interessam, tá? Então, vou colocar assim, ó, o A1, o A2, o A3, o B1, o B2, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? O A1 vai ter imagem em B1, o A2 em B2, vamos colocar o A3 em B2 também. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Porque eu estou falando de sobrejetiva, não estou falando de injetiva. Então, pode acontecer de um cara não ser imagem exclusiva. Tá? E outra coisa, é a função? É a função, por quê? O que eu não posso é ter um elemento do domínio com duas imagens distintas. Mas eu posso ter dois elementos distintos tendo a mesma imagem. Não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Tentar entender esse cara aqui. Bom, pessoal, nesse caso aqui, tá óbvio que assim, ó, não sobrou nenhum elemento aqui que não fosse elemento que é a imagem de alguém do domínio da F, tá? Então, o contradomínio de F é igual a imagem, tudo bem? É injetiva? Não é injetiva, por quê? A2 e A3 têm a mesma imagem em B2. Não é imagem exclusiva para A2 e A3, tá? O B2 não é imagem exclusiva, então vamos lá. Tá feito a sobrejetiva, tá? Agora, o que acontece quando a função é bijetora ou objetiva? A gente fala objetora, eu acho mais bonitinho, inclusive. É o seguinte, é quando ela é injetora e sobrejetora. Tá? Isso é quando ela é, não ficou legal, né, gente? Vou colocar aqui, ó, quando ela é, tá? Ficou um pouco, né? Eu não sou muito craque em língua portuguesa, mas meus amigos professores aí sabem do que eu tô falando melhor do que eu. Então é o seguinte, é quando ela é, tá? Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como que eu posso especificar esse cara aqui? Ó, conjunto A, conjunto B, tá? Primeira coisa, vou pegar aqui, ó, o A1, o A2 e o A3, B1, B2 e B3. Cada elemento do domínio tem que ter imagem exclusiva. Isso acontece? Acontece. Se acontecer, ela é injetora, tá? Esse conjunto, ele é o contradomínio da F e, ao mesmo tempo, imagem da F. Então, ela é sobrejetora. Se ela for as duas, ela é bijetora, tá? Vamos olhar aqui uma função, vamos analisar se ela é graficamente, né? Injetora, só injetora, ou sou sobrejetora, ou ela é bijetora, que ela é as duas ao mesmo tempo. Tá? Vamos tentar entender aqui o que acontece. Então é o seguinte, vou colocar uma função, pessoal, um pouquinho diferente aqui, tá? Pra gente poder entender. Não aquelas triviais que são as funções lineares, né? Que a linear fica fácil de entender, fica mais tranquilo.
Em cima desse cara dá para analisar tudo, tá? Lembrando que aqui a origem é o 00. Beleza? Vamos colocar um gráfico aqui que nos agrada, né? Vamos ver como ele vai ficar. Vamos colocar um cara, deixa eu pensar aqui, dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui. Eu poderia até melhorar ele, gente. Poderia até fazer ele assim, ó. Tá? Não teria problema nenhum. Vamos só melhorar aqui essa curva. Vai ficar uma curva mais suave, mais bonitinha, né? Lousa branca a gente sabe que ela é bem lisa, que é bem chatinho para poder desenhar, tá? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu vou avaliar, tá? Deixa eu diminuir aqui o intervalo, só para ficar mais tranquilo para a gente poder analisar cada caso aqui. Olha, esse cara aqui, primeira coisa, é função? Vamos avaliar. Como que eu verifico se ele é função? Eu vou fazendo traços na vertical paralelo ao eixo do Y, tá? O que acontece? Se um desses traços cortar o gráfico em 2 pontos, quer dizer que ela não é função. Por que ela não é função? Vamos tentar entender. Porque a partir do momento que ela cortar o gráfico em 2 pontos, quer dizer que tem um elemento do domínio que tem 2 imagens distintas, pelo menos, 2 ou 3. Então não é função, tá? Nesse caso, se a gente fatiar esse cara aqui, ó, em linhas paralelas ao eixo do Y, nunca vai acontecer isso, tá? Ele é uma curva, depois ele sobe, desce de novo. Sem problema nenhum. Tá, vamos avaliar agora se a gente tem o quê? Se a gente tem 2 caras, tá? Do domínio com a mesma imagem. Como que eu faço isso? Eu fatio esse cara agora na horizontal, tá? Eu vou tirar uma base, pessoal, por esse cara aqui, ó. Tá? Não vou fazer todas, mas eu vou fazer um caso aqui, tá? Vou pegar uma linha paralela ao eixo do X, tá? Aproximadamente paralela aqui, só para a gente poder avaliar. E vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar uma linha paralela ao eixo do X. O que acontece aqui? Tá? Vamos tentar entender. Eu vou marcar esse ponto onde essa linha paralela, a laranja, né, paralela ao X, a laranja, corta o gráfico, e esse ponto aqui, beleza? Pessoal, esses 2 caras, esses 2 pontos, eles têm como mesma imagem um cara aqui que eu vou chamar de Y', tá? Vamos ver a questão do domínio. Vamos descer aqui, vou pegar outra cor, né? Vamos variar um pouquinho a cor aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho. Ó. Agora eu vou traçar, vou ver qual que é o domínio da função nesse ponto aqui, tá? E nesse ponto aqui. Muito bem. Pessoal, esse cara eu vou chamar de x' e esse cara de x duas linhas, tá? Só para poder diferenciar aí um x do outro. O que aconteceu de fato aqui, ó? X', tá? Tem uma imagem y' e x duas linhas tem uma imagem y'. Ou seja, eu tenho 2 caras distintos do domínio com a mesma imagem, tá? O que eu posso afirmar aqui? Que eu posso afirmar, né, que a função, como a gente costuma chamar aqui de f, né, eu até vou colocar de verde aqui, ó, esse cara é minha f, tá? É o gráfico da f. A minha função f não é injetora. Ela é apenas sobrejetora. Tem pessoa que fala sobre, né? Tudo bem, pessoal? Tá. E se ela... Bom, ela é de fato sobrejetora, né? Porque, na verdade, pessoal, é assim, ó. Eu tenho que fazer o quê para ela ser de fato sobrejetora? Eu teria que limitar esse cara aqui. Bom, bem pensado aqui antes de a gente terminar. Como que é limitar? Eu vou dar o limite para esse cara aqui, bolinha fechada, tá? Vou chamar esse cara aqui de x barra, ok? E vou limitar também a imagem dele aqui como sendo um y barra, tá? E aqui, né, vou só fechar aqui, ó, vou tirar essa pontinha para dizer que ele não continua, que ele para naquele cara ali, tá? Qual que seria a extremidade máxima dele aqui? Seria aqui em cima, né? Ok? Eu vou determinar aqui o domínio máximo dele. Aqui esse pontinho. Vai marcar esse cara aqui.
Tá? Esse ponto aqui, esse cara seria o meu. Aqui, ó, tá vendo, pessoal? Eu limitei ele como sendo o Y', né? Esse cara aqui vai ser... eu usei dois Y', né? Então vamos usar esse cara aqui como Y barra, tá? E esse cara aqui como Y duas barras. Prontinho. Então o que acontece? Agora eu posso afirmar de fato que ele é sobrejetora, por quê? Porque ele tem um começo, tem um fim, tá limitado aqui, tá? Eu não estou considerando os caras para cima, não estou considerando. Se eu não considerar o gráfico para baixo do Y barra e para cima do Y barra, se eu limitar ele bem ali, bem aqui, ó, tá? Eu estou falando de fato que essa função, e aqui no X também, né? Eu não posso passar desse cara e não posso passar desse cara aqui, tá? Se eu estiver limitando assim, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a imagem tá ok, tá? A imagem, ela está contida dentro do contradomínio, eu não estou expandindo esse cara para os reais em hipótese alguma, tá? Com esse acerto que eu fiz. E a minha imagem, ela vai, tá? De X barra até X duas barras ali, tá? Então eu tenho ali domínio e imagem muito bem definidos, tá bom? Pessoal, o que acontece? Aqui no caso, eu fiz uma coisinha, né? Que eu não precisaria ter feito, eu posso deixar esse cara aí para os reais aqui, tá? Tranquilamente, mais infinito menos infinito, porque o domínio está bem definido, tá? Então, tá definido esse cara nesse intervalo do domínio, beleza? De X barra a X duas linhas, e a imagem é igual ao contradomínio, que vai de Y barra até Y duas barras. De fato, ela é uma função apenas sobrejetora, ok? Não é uma função injetora porque eu tenho dois caras distintos do domínio com a mesma imagem, tá? Se ela não é injetora, ela é apenas sobrejetora, então ela não pode ser objetora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Essa aula aí é uma aula que geralmente causa muita dúvida no pessoal de saber diferenciar a injetividade, sobrejetividade e a bijetividade de uma função. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que depois de tudo isso, né, de toda essa parte teórica, essa parte maçante das funções aí, espero que vocês pelo menos vão lá e toquem o sininho, tá? Para vocês poderem receber novas notificações. A próxima aula eu vou continuar falando de funções, agora eu vou definir, na verdade, o que são, na verdade, né? Vamos falar português claro aqui. O que são as variáveis, tá? Variável independente, variável dependente de uma função, e a gente vai entrar no mérito das funções polinomiais do primeiro grau. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E até uma próxima aula.